Colega, silêncio, vamos começar, já? Olá, caríssimos, muito boa tarde, estamos de volta. Fala para vocês, Nelson Capitão, instrutor cá na IDAP de instrumentação. Vamos dar continuidade às nossas apresentações. Para aqueles que nos acompanharam de manhã, viram a apresentação do grupo de pressão, agora vamos apresentar temperatura. Neste módulo, nós vamos estar a falar, ou seja, nesta variável, vamos falar da temperatura e também vamos falar, então, de instrumentação na fábrica de cimento e também vamos falar de protocolos de comunicação. Sem mais demora, eu vou deixar as informações para os nossos colegas que vão deixar a sua apresentação, em detalhes. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos, boa tarde aos presentes e àqueles que nos acompanham. Nosso grupo, tal como o formador já disse, vamos falar sobre 3 temas. Vamos falar sobre... Ok, como eu dizia, vamos falar sobre temperatura, vamos falar sobre a instrumentação na indústria cimenteira e também vamos falar sobre os protocolos de comunicação. Dentro dos protocolos de comunicação, vamos falar sobre a tecnologia Ethernet e o protocolo DeviceNet. O nosso grupo está composto por 5 elementos, nomeadamente Arão Sumbo, eu que vos falo. Temos o Aldemilson Bastos, o Manuel Lelo, o Rui Sampaio e o Geraldo Gomes. Bom, sendo assim, para darmos início à nossa apresentação sobre temperatura, que é o nosso primeiro tema, então vou passar a palavra para o nosso colega Manuel, que vai dar início à apresentação. Bem. Tiraste o meu nome. Você disse que nem aparece. Eu já não esqueci de voltar, não vai. A temperatura nem o grau de agitação está respondendo. Sendo assim, podemos dizer quanto maior é a temperatura do corpo, maior é o grau de agitação ou a velocidade dessa mulher. O calor, o que é calor? Calor é energia térmica em trânsito e ela é medida em que? Joule. Bem, continuando a falar sobre temperatura, existem 3 escalas de temperatura muito bem conhecidas, que nós podemos constatar aí: escala Celsius, escala Kelvin e Fahrenheit. Para melhor compreensão, podemos utilizar como substância a água, para vermos então o ponto de ebulição da água, que é 100 graus Celsius, e o ponto de fusão da própria água, que é de 0 graus Celsius. E na escala Kelvin, também podemos ver o ponto de ebulição da água, que é de 373 Kelvin, e o ponto de fusão da água é que é de 273 Kelvin. Bem, continuando, também podemos constatar aqui, da escala Fahrenheit, que a temperatura de fusão da água é de 32 Fahrenheit e a de ebulição da água é de 212 Fahrenheit. Para a conversão de uma escala para outra, porque em muitos casos na prática é muito necessário, então temos aqui a fórmula geral para a conversão de uma escala para outra escala. Como podemos constatar ali, de temperatura grau Celsius para Fahrenheit, de temperatura grau Celsius para Kelvin e de temperatura Fahrenheit para Kelvin, e aqui de temperatura Kelvin para grau Celsius. Qualquer necessidade de conversão, podemos utilizar então qualquer uma dessas expressões. Aqui temos um caso prático da conversão de uma temperatura de uma escala para outra. Bem, aqui no gráfico podemos constatar, por demonstração
manômetro de mercúrio, onde podemos constatar o ponto de ebulição da água e o tempo de ebulição, a temperatura de ebulição da água na escala Celsius e também na escala Fahrenheit e na escala Kelvin. E o zero, a temperatura de fusão da água, que é de 0 graus Celsius na escala Celsius, e na escala Fahrenheit, que é de 32, e na escala Kelvin, que é de 273 Kelvin. Bem, falando em transferência de calor, nós já podemos constatar que é um fenômeno físico que consiste na transferência de energia térmica de um meio para outro. Nesse caso, é do meio com temperatura mais alta para outro de temperatura mais baixa. Para quantificar essa quantidade de calor em trânsito, temos aqui então a expressão que podemos quantificar, que é quantidade de calor igual a massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Falando em transferência de calor por condução, isso é um dos processos de transferência de calor, porque existem três processos de transferência de calor, que é por condução, radiação e por convecção. Por condução é aquela que precisa de contato direto entre os corpos que precisam trocar calor. Nesse caso, o corpo de maior temperatura deve estar em contato com o corpo de menor temperatura para que haja então para que seja possível então a transferência de calor. Por convecção, esse processo só é possível através da utilização de um fluido. Esse fluido pode ser líquido ou gasoso. Isso acontece por meio de quê? Por meio da diferença de densidade. Nesse caso, o líquido ou o fluido de maior temperatura fica menos denso em relação ao fluido de menor temperatura. Isso nos ajuda a observar esse fenômeno que podemos denominar por correntes convectivas. É um dos exemplos que também vamos constatar nos aparelhos de ar-condicionado. Quando injeta o ar de menor temperatura na sala, este mesmo ar vai provocar mudança de densidade no fluido que existe na sala. Nesse caso, o fluido de menor temperatura vem do ponto mais baixo e do fluido de maior temperatura sobe para cima e é exatamente sugado novamente para passar no processo de refrigeração. Por isso que o aparelho de ar-condicionado, principalmente o evaporador, é colocado para cima, para fazer então para que seja possível esse processo de refrigeramento. Faz de conta, o fluido de maior temperatura, como está na zona mais acima, ele pega esse fluido, passa novamente para o evaporador, esse ar é refrigerado e é injetado no meio. E esse ar que é injetado no meio, como é de densidade baixa, mais alta, baixa para a zona mais baixa do nosso recinto. E o de temperatura mais alta sobe para cima e é novamente injetado no evaporador. Transferência de calor por radiação. Esse processo de transferência de calor não precisa exatamente do contato nem de um fluido para que haja então esse processo de transferência. Nesse caso, para esse processo nós simplesmente precisamos de aproximação entre o meio de maior temperatura e o meio que precisa receber calor. Nesse caso, é o corpo de menor temperatura. E esse corpo tem que estar na zona de incidência destas radiações, para que haja então, ou melhor, para que seja possível o processo de transferência de calor. Aqui podemos ter então o resumo daquilo que é o processo de transferência de calor por condução, convecção e radiação.
Por condução, precisa de contato entre o corpo de maior temperatura e de temperatura baixa. Por convecção, precisa de fluido, que é por mudança ou por diferença de densidade. Conforme eu expliquei, densidade, corpo de maior temperatura tem menor densidade, tende a subir. O de menor temperatura tem a densidade mais alta e tende a baixar. E por convecção é aquilo que acontece, sim, por radiação, melhor dizer, por radiação é aquilo que acontece por processo de aproximação entre os dois corpos que querem trocar calor. Nesse caso, o de maior temperatura e de menor temperatura. Bem, continuando a falar sobre instrumentos de medição de temperatura, podemos aqui constatar os dois tipos. Aquelas que precisam do contato direto e aquelas que precisam de contato indireto. Por contato direto, podemos constatar as de expansão e elétricos. As de expansão podemos ver os termômetros com dilatação de líquido, os termômetros com dilatação a gás e os termômetros com dilatação sólida. E nos elétricos podemos constatar os termômetros com par termoelétrico, termômetros com resistência elétrica, termistores, RTD, termoresistência. E por contato direto podemos constatar os pirômetros óptico, pirômetro fotoelétrico e pirômetro de radiação. Bem, falando de termômetro de contato direto por expansão, podemos ver aqui o termômetro de dilatação de líquido. Este termômetro utiliza um líquido em que quando entra em contato, quando o termômetro entra em contato com o corpo de maior, ou melhor, a zona de maior temperatura, o que acontece? Há essa dilatação de líquido. Um dos exemplos que nós podemos constatar aqui, conforme estamos a ver, este termômetro, que vamos falar no ponto mais à frente, né? Tem aqui a parte líquida, que quando entra em contato com o corpo de maior temperatura, ela dilata, permitindo já então a leitura da temperatura. Termômetro por bulbo. O princípio de funcionamento do termômetro de bulbo é baseado na dilatação e contração do líquido. O mesmo também com aquele termômetro que vimos no ponto anterior. Só que a grande diferença é que o líquido aqui provoca a dilatação desse bulbo. E aumento dessa circunferência permite então a leitura da nossa temperatura. Enquanto que no ponto anterior, a dilatação do líquido conseguimos constatar a partir do quê? Do aumento da altura ou da diminuição da altura quando esse líquido contrai. Bem, nesse caso podemos constatar aqui o termômetro por dilatação de vidro, na qual também utiliza um fluido, conforme vamos ver aqui. Esse fluido, quando entra em contato com o corpo que nós queremos fazer medição da própria temperatura, nesse caso o líquido expande, né? Expande, nos possibilitando então a fazer a medição ou a leitura do corpo ou da própria temperatura nessa escala graduada. Sendo assim, eu passo a palavra ao meu colega que vai dar continuidade a falar dos processos de medição de temperatura. Boa tarde, colegas. Aqui fala o Nilson Combate, parabéns aos integrantes desse grupo. Vou continuar a falar dos instrumentos de medição, como o meu colega já ideia como trabalho.
Então, seguindo, temos um termômetro de dilatação do gás. Este termômetro funciona a medida da pressão de um gás confinado em um recipiente com um número constante, como nos mostra a imagem. Quando a temperatura varia, a pressão do gás varia e ao manter o volume constante, a pressão medida é diretamente relacionada à temperatura, permitindo assim que podemos fazer a medição precisa da variação térmica. Seguindo, seguimos com o termômetro de dilatação de sólido bimetálico. O princípio fundamental por trás do termômetro bimetálico é a diferença nas taxas de dilatação térmica dos metais utilizados, geralmente aço e latão. E como essa diferença resulta em movimentos mecânicos que podem ser utilizados para indicar uma determinada temperatura. Certo. Continuando com o termopar, os termopares consistem em dois fios metálicos diferentes unidos em uma extremidade, formando um circuito elétrico fechado. Quando a junção da medição é exposta a uma temperatura diferente da junção, uma diferença de potencial elétrico é gerada, permitindo a medição da temperatura. Em seguida, temos os termistores, são dispositivos elétricos semicondutores com resistência variável em resposta à variação da temperatura. Temos aqui dois tipos de termistores. O NTS, que o coeficiente de temperatura é negativo. Quando a resistência baixa, a temperatura aumenta. E o PTC. O PTC, coeficiente de temperatura positivo. Quanto maior é a resistência, maior é a temperatura. Em seguida, temos o FCDS. Este é um sensor de temperatura que tem como princípio a variação da temperatura de 7 graus. Geralmente, eles são feitos de platina ou de níquel em base onde
a eficiência é a 100%. Temos a garantia que o dispositivo vai trabalhar de forma correta e evitando possíveis riscos. Não quer dizer que não há riscos, né? Mas fazendo a calibração, nós nos distanciamos ainda mais de certos riscos durante a produção. E temos uma análise administrativa do processo de calibração de todos os instrumentos. Aqui temos um sistema de medição de temperatura, né? Temos aqui o PPID, onde a temperatura, né? Temos aqui uma válvula de controle de temperatura. Aqui temos um indicador de temperatura, aqui temos o transmissor de temperatura, e aqui temos um controlador, gravador de temperatura, né? Um registrador de temperatura. Para finalizar, temos aqui um PID, né? Um sistema trocador de calor, onde né, vamos controlar a temperatura do líquido. Neste caso, eu vou usar a água, né, como esse líquido aqui em questão. Então, nós temos aqui, né, são três processos. Temos o primeiro, o segundo e o terceiro. Onde no primeiro nós temos um interruptor on-off, será usado, né, para acionar o motor. Em seguida, aqui a nossa bomba poder enviar, né, a água para onde nós precisamos. Aqui, logo no princípio, temos uma placa de ofício. Temos aqui um transmissor de fluxo ou um transmissor inicial que envia a corrente que pode ser de 4 a 20 mA para o controlador e indicador de fluxo, que por sua vez vai enviar um sinal elétrico para o posicionador, que vai converter esse sinal elétrico em sinal pneumático para podermos acionar a válvula que temos aqui. Em seguida, temos um transmissor de pressão que enviará um sinal elétrico para um indicador de pressão, fazendo, né, com que a água chegue no condensador. E depois começamos um segundo processo, onde teremos a entrada de vapor aqui. Na verdade, vamos controlar a pressão, né? Onde teremos um transmissor de pressão que estará a enviar um sinal elétrico para um indicador de pressão. Este, por sua vez, está vinculado a um indicador alarme de pressão. Continuando, temos aqui um outro diferenciador de pressão que estará a mandar um sinal elétrico, né, como disse no princípio, que pode ser de 4 a 20 mA, a um gravador de fluxo. Temos aqui a placa de ofício. Descendo, temos o transmissor de temperatura que enviará o sinal, né, mais uma vez, para o indicador de temperatura. Seguindo, temos uma válvula manual, né, mais abaixo temos
uma válvula de controle de temperatura que acionará em base ao sinal que será emitido por esse posicionador, né? Aqui, mais para a parte final do nosso PNID, temos aqui o transmissor de temperatura que vai controlar a temperatura final, né, em base à temperatura que nós desejamos. Então, ele enviará um sinal para o indicador de temperatura, que por sua vez, né, estará conectado ao posicionador e estará conectado a dois alarmes, um de temperatura baixa e um de temperatura alta. Sendo assim, eu passo a palavra ao meu colega Raul. Boa tarde, caríssimos colegas, caríssimos formadores e caríssimos espectadores. Agora vou falar sobre a instrumentação na indústria cimenteira. Todo mundo sabe, ou nós sabemos, que um instrumentista é aquele que mede, controla e monitora. Como está aqui, nossa introdução diz que o instrumentista desempenha um papel fundamental ou crucial na indústria cimenteira porque ele proporciona o controle e monitoramento preciso dos processos de produção. Ele abrange uma ampla gama de equipamentos como sensores de temperatura, nível, fluxo, vibração, medidores de pH e condutividade elétrica, também entre outros. A instrumentação da indústria cimenteira é essencial para quê? Para garantir a qualidade, segurança e eficiência do produto final. Cimento. O cimento é um material amplamente utilizado nas indústrias de construção civil, pois sendo uma das matérias-primas mais usadas para a produção do concreto. Como qualquer fábrica tem o seu processo, nós aqui vou falar das 6 etapas da produção do cimento. A primeira etapa é a extração da matéria-prima. A segunda etapa é a trituração e moagem. A terceira etapa é o pré-aquecimento da matéria-prima. A quarta etapa é a fase do forno. A quinta etapa é o resfriamento e a moagem final. E por último, a sexta etapa é a embalagem e o envio. Primeira etapa, extração da matéria-prima. As principais matérias-primas para a produção do cimento são calcário, argila e minério de ferro. Essas matérias são extraídas a partir de pedreiras e minas por meio de perfuração e detonação. A instrumentação pode estar nessa etapa, por quê? Porque ela vai estar presente no processo de monitoramento para controlar e medir as emissões de poeiras e outros poluentes durante a extração. Os sensores de vibração podem ser instalados como equipamentos debitadores para detectar as anomalias. Segunda etapa, trituração e moagem. As matérias-primas são trituradas em pedaços pequenos e são moídas em um moinho para formar uma mistura homogênea em partículas pequenas, mais conhecidas como farinha crua. A instrumentação utilizada nessa fase podemos utilizar os sensores de temperatura, vibração, nível e os sistemas de controle automatizado. A terceira etapa, que é a terceira etapa do pré-aquecimento, nessa etapa ela remove a umidade das matérias-primas a fim de vaporizar excessivo dentro do forno rotativo, que é o forno rotativo principal, que vai iniciar a decomposição de compostos orgânicos presentes na matéria-prima, preparando para a etapa de calcinação no forno rotativo. Isso quer dizer que ela vai economizar energia pré-aquecendo os gases de exaustão do forno e reciclando o calor para o processo. Nessa etapa, nós podemos usar os sensores de temperatura para monitorar e controlar
a temperatura da farinha crua, assegurando a qualidade que vamos atingir para as condições ideais da etapa a seguir. Os sistemas de controles automatizados também são empregos para ajustar o fluxo do ar quente e a velocidade de alimentação da farinha crua com base na leitura dos nossos sensores. Passo a palavra ao nosso colega que vai falar da etapa da fase do forno. Quando a farinha já é moída e moída e filtrada, quando chega na fase do forno, na fase do forno a farinha é aquecida numa temperatura de numa temperatura de 1400 a 1500. Então, depois de formar o clinker, depois de formar o clinker, passem mais por algumas misturas, depois chegamos aqui no processo de secagem. Bom, são observadas etapas básicas envolvidas na produção de cimento. É importante aqui ressalvar e dizer que são vários, são vários, né? São várias propostas que cada empresa, como ela vai pedir o seu processo de cimento, ou seja, ela vai pedir a sua formação de cimento. Então, aqui nós temos um programa. Aqui temos o calcário, depois já aqui nós temos o calcário que vai ser extraído depois de uma extrusão. Depois aqui ele passa para o calcário que passa para a brita 12. Nessas britas, o calcário são colocados, ou seja, estes mesmos calcários são triturados e elas devem ser de tamanhos iguais. Depois eles passam aqui, eles passam no silo de armazenação, e depois eles passam para ser moídas, depois passam para um processo de homogenização, e depois passam pelo forno, como eu disse aqui já, depois de serem moídas, eles sacam uma farinha. Depois a farinha é passada no forno, onde ela é aquecida a 1400 a 1500, e depois ela é tirada, né? É aqui no seu depósito. Aqui são adicionados alguns componentes, aqui são adicionados outros componentes,
com arquila e calcário. Bom, ele passa por aqui e até o cílio. Isso aqui é o cílio de clínica. Desce dos cílios. Estamos a ver aqui o clínica. Mesmo o clínica sai. Ele sai como cimento. Ele sai como cimento, depois passa por aqui. Ele sai como cimento. Depois de ser adicionado com o clínica e calcário. Depois temos os mesmos cílios. O cimento é passado aqui por um cílio. Depois são embalagens aqui no saco. E nem sempre o cimento será embalado. A pessoa que vai pedir conforme quer, talvez poderá partir de um carro, um autocarro, por assim. E é assim que passa o filtro. Ok, boa tarde mais uma vez a todos. Antes de dar continuidade para falar sobre os protocolos de comunicação, vou voltar um pouquinho naquilo que o meu colega já falou. Aqui na fase do forno, depois da etapa 3, que é o pré-aquecimento da matéria-prima, em que toda a matéria-prima é juntada para formar a farinha crua, essa mesma farinha crua é submetida a uma temperatura de aproximadamente 1450 graus Celsius, que é para formar o clinker. O clinker são essas pedras, espécie de pedras que são formadas depois da farinha crua ser submetido a essas temperaturas. Então, como é que nós podemos visualizar o papel da instrumentação nesse processo? Quando falamos de forno, estamos a falar de temperatura. E nós sabemos que temperatura é uma variável que é controlada pela instrumentação ou pelos técnicos de instrumentação. E como nós temos uma temperatura pré-definida para essa matéria-prima, nós precisamos controlar para que essa temperatura não exceda, nem esteja muito abaixo do que é pré-definido para garantir a qualidade do produto. Então, nesse caso, nessa fase, nós podemos implementar sensores de temperatura para poder controlar essa temperatura. E também, sensores de gás também. Por ser um forno, o forno vai queimar, podemos usar o que nós chamamos de steam, que é o vapor, que é para induzir essa temperatura, mas só que esse mesmo steam precisa ser controlado para que a temperatura novamente não exceda. Então, nesse caso, vamos usar sensores de gás e alguns outros instrumentos de instrumentação para controlar. Na quinta etapa, que é resfriamento e moagem final do clinker, que é o produto final do cimento. Estamos a falar de resfriamento. Quando se fala de resfriamento, estamos a nos referir à temperatura, de novo. Esse mesmo clinker que foi submetido a uma temperatura e formou essas pedras aqui, que se chamam clinker, depois são resfriados e moídos para formar o produto final. Como estamos a falar de temperatura, essa temperatura precisa ser controlada. Essa temperatura nós precisamos controlar e, se possível, automatizar esses processos. E como aqui nos diz, durante essa etapa, os sensores de temperatura são utilizados para monitorar o resfriamento do clinker e garantir que o mesmo atinja a temperatura ideal para a moagem. Esse produto precisa atingir uma certa temperatura pré-definida para que atinja a propriedade correta que vai garantir a qualidade desse mesmo produto. Por exemplo, também temos outros instrumentos como medidores de vazão e de sensores de nível que são empregues para controlar o fluxo de materiais durante a moagem. Ao sair do forno para ir para a moagem, essa matéria-prima vai passando e vai até na máquina ou dispositivo que vai fazer a moagem. Mas só que esse dispositivo tem uma determinada capacidade. Então nós precisamos controlar a vazão ou a alimentação desse forno para que não exceda. E assim vamos garantir a segurança do nosso processo. E temos a etapa final, que é a embalagem final. Depois do clinker ser já moído, já temos o produto final, que é o cimento. Aí vamos fazer a embalagem. Quanto à embalagem, nós precisamos... Existem padrões que dizem o peso ou a quantidade de cimento que vai em cada saco, por exemplo. E nesse caso, para nós temos que garantir que em cada saco não exceda, nem tenha menos do que o padrão. Nesse caso, a instrumentação que entra
desempenham um papel importante nessa fase, com, por exemplo, o uso de sensores de peso que vão garantir que cada saco tem exatamente o mesmo peso. O peso pode estar diretamente ligado à quantidade do produto que existe no saco, porque quanto mais quantidade tiver, maior o peso. Então, existe uma ligação direta entre o peso e a quantidade de cimento que nós temos. Observação. Bom, esse processo são os processos, as etapas básicas. Esses podem mudar de acordo com a disponibilidade da matéria-prima, de acordo com a indústria, de acordo, como é que eu diria? Como eu já disse, da disponibilidade das matérias-primas, e cada indústria poderá fazer alguma outra coisa diferente de acordo com os seus padrões, mas são apenas as etapas básicas. Dando continuidade, nessa imagem nós temos um fluxograma. Infelizmente não tivemos tempo suficiente para formar um PNID específico. Começamos, mas não terminamos. Não poderíamos apresentar aqui um PNID metade, infelizmente. Temos aqui a argila, que é a extração dessa matéria-prima. Essa matéria-prima, depois de extraída, passa pelo britador, que vai fazer a trituração. Depois daqui vem para essa fase de pré-homogeneização, que vamos juntar todas as matérias-primas necessárias. Temos o calcário, a argila, onde vão ser juntadas, depois passam pelo moinho. O moinho é que vai fazer a junção dessas matérias-primas todas e passam pelos silos. Depois dos silos vão para o forno rotativo, que, como nós já explicamos, é a fase em que essa matéria-prima vai ser aquecida para formar os clinkers. Depois de sair do forno rotativo, esse produto passa pelos silos de clinker, onde vão ser armazenados. Depois passam pela moagem do cimento. Nessa etapa temos a trituração e a moagem. Depois passam nos silos, depois vão pelo ensacamento, que vem aquela parte de controlarmos a quantidade que vai em cada saco e tudo mais, e vai até ao envio. Dando continuação, vamos falar sobre os protocolos de comunicação. Dentro dos protocolos de comunicação, vamos fazer uma introdução, falar sobre os protocolos de comunicação utilizados nas indústrias. Dentro dos protocolos de comunicação, vamos falar sobre a tecnologia Ethernet, vamos apresentar um fluxograma, e vamos falar sobre o protocolo de ViceNet e apresentar um exemplo de uma rede de ViceNet. Protocolos. O que são protocolos? Basicamente, protocolos são um conjunto de regras ou instruções a se seguir para um determinado processo. Nós podemos encontrar protocolos não só em comunicação, não só na indústria, mas em todos os campos das nossas vidas. Por exemplo, se eu quiser chegar numa instituição pública e falar com um órgão superior daquela instituição, não vou simplesmente chegar diretamente para a pessoa. Existe uma série de procedimentos que eu tenho que chegar até a recepção, conversar, a recepcionista vai falar com a pessoa com quem eu quero falar, de acordo com a disponibilidade. Então, tudo isso são protocolos. São séries de instruções que nós temos que seguir para se atingir um determinado objetivo. Protocolos de comunicação, a definição não foge. São um conjunto de regras que permitem, e não só permitem, mas também regem a troca de informações ou a comunicação entre dois ou mais dispositivos dentro de uma rede. Os protocolos de comunicação, existem vários, dependendo de cada um, eles vão definir a sintaxe. Sintaxe refere-se à estrutura dessa mensagem ou do dado de sinal. Cada protocolo de comunicação, de acordo com a sua configuração, tem uma estrutura definida sobre essa mensagem. Por exemplo, mais em frente vamos dar exemplo de outros protocolos. Cada protocolo precisa que os dados para serem enviados sejam configurados, criptografados de uma determinada maneira. Depois temos a semântica. A semântica é a interpretação que os dispositivos que vão receber as mensagens vão ter. Depois de nós enviarmos essa mensagem, esse dado, através do protocolo que faz parte da sintaxe, tem a semântica, os dispositivos precisam interpretar essa mensagem para poder fazer aquilo que nós determinamos através dessa mensagem. É aí que entra a semântica. Aí temos a sincronização da comunicação, bem como os métodos de recuperação de erros possíveis. Protocolos de comunicação criam uma uniformidade na comunicação, ou no envio e recebimento de mensagens. Por exemplo, por cada protocolo já está tudo definido que para transmitir dados a uma certa distância preciso por exemplo, de uma certa distância preciso de um cabo X, preciso de um cabo tal. Essa mensagem tem que ser criptografada dessa maneira, daquela maneira, e o dispositivo tem que interpretar essa mensagem desta ou daquela maneira. São protocolos, são regras já bem definidas dentro de cada protocolo. Existem vários protocolos. Temos, por exemplo, HTTP, SMTP e Bluetooth.
não são protocolos que nós vamos falar, mas trouxemos apenas para exemplificar. O HTTP, por exemplo, é o protocolo usado na internet, a web. Para nós fazermos pesquisas na internet, temos acesso a um site, por exemplo, nós vamos pesquisar. A nossa pesquisa, nós pesquisamos de repente e nos aparece o site, mas dentro daquilo aí, do que é a lógica de funcionamento, existe uma série de processos que acontecem desde a nossa pesquisa até o aparecimento do site que, por exemplo, nós acessamos. E tudo isso é feito na internet através do protocolo HTTP. O protocolo SMTP, que é o protocolo que rege o envio e o recebimento de e-mails. O Bluetooth é um protocolo que nós todos conhecemos para a transmissão de dados, quer sejam imagens, vídeos e tudo mais. Protocolos de comunicação utilizados nas indústrias. Nós sabemos que nas indústrias, para que as máquinas, os dispositivos estejam em comunicação, nós precisamos de usar um determinado protocolo. Existem vários protocolos que se usam nas indústrias, por exemplo, temos o Profinet, Profibus, EtherCAT, Modbus, ControlNet e DeviceNet. Todos esses são protocolos de comunicação utilizados ou desenvolvidos para a comunicação em ambientes industriais. Não vamos falar de todos, vamos apenas falar do DeviceNet, trouxemos os outros apenas para exemplificar. Esses protocolos são diferentes. Cada protocolo tem a sua particularidade, oferece as suas vantagens e desvantagens, e cada um tem a sua aplicação mais adequada ou específica. E nós vamos usar cada protocolo de acordo com a nossa necessidade. Na indústria, a comunicação entre dispositivos, máquinas e sistemas é essencial para garantir a eficiência operacional em todos os domínios e a automação dos processos. Se nós tivermos uma planta, na planta temos várias fases do processo, da produção de cimento, por exemplo, como os colegas já defenderam antes de nós. A planta é grande, mas nós precisamos que toda a planta funcione em conjunto, porque o objetivo final é o mesmo. Apesar de serem fases diferentes, muitas vezes localizados em espaços físicos diferentes, mas o processo inteiro precisa estar em comunicação, precisa estar... Qual é a palavra? Precisam estar todos ligados para garantir o bom funcionamento de uma fase para outra. Então, nós precisamos garantir que os dispositivos todos estejam em comunicação e também para a automação dos processos. Através dos protocolos de comunicação, nós podemos automatizar todos os processos. Por exemplo, onde temos válvulas manuais, nós podemos substituir por válvulas controladas, por exemplo, envio de sinais. E essas válvulas vão se comunicar com os controladores usando um determinado protocolo de comunicação. Os protocolos de comunicação vão oferecer ou providenciar na indústria alguns pontos muito importantes. Por exemplo, a possibilidade de integração de sistemas. Permite entregar sistemas heterogêneos, como um sistema de controle e um sistema de gerenciamento. Numa fábrica, por exemplo, nós temos um sistema de controle que vai controlar o processo de produção de cimento, por exemplo, mas também muitas das vezes temos um sistema à parte que é um sistema de gerenciamento, que precisa saber quantos sacos de cimento já se produziu, o que já se fez, quanto de matéria-prima já se usou, um sistema à parte de gerenciamento. E nós podemos usar os protocolos de comunicação para fazer com que esses dois sistemas estejam em conjunto, de acordo com as informações que o sistema de controle vai tendo, à medida que o processo vai avançando, estar em comunicação com o sistema de gerenciamento, fazendo atualizações em tempo real. Eficiência operacional. Os protocolos de comunicação agilizam o fluxo de informações e dados entre os dispositivos, otimizando os processos industriais e melhorando a eficiência operacional. O que numa indústria que nós poderíamos estar aí a fazer, mandar operadores, faz aquilo, faz essa operação, faz aquela operação, os protocolos podem ser substituídos através de dispositivos que têm essa possibilidade usando um certo protocolo de comunicação. Operações que eram antes manualmente efetuadas, o que leva mais tempo, mais recursos, são agora simplificados usando um determinado protocolo de comunicação. Temos a interoperabilidade. Interoperabilidade é a capacidade que esses sistemas vão ter de comunicar entre si. Nós temos um sistema de controle e um sistema de gerenciamento. E nós precisamos que esses sistemas comuniquem-se, estarem sempre em comunicação para poder para garantir a eficiência do processo. E em realidade é a capacidade que esses sistemas vão ter. Os protocolos de comunicação também nos transmitem mais segurança, transmitindo informações confiáveis e precisas. Sendo assim, dando continuidade, vamos falar sobre a tecnologia Ethernet.
A Ethernet é um padrão de tecnologia de rede que permite a comunicação de dados entre dispositivos em uma rede, geralmente redes locais, mas nem sempre. Ela é amplamente usada em ambientes empresariais e industriais devido à sua confiabilidade, velocidade e flexibilidade. A Ethernet, como está escrito aqui, é um padrão de tecnologia que nós podemos usar em redes, quer sejam ambientes industriais ou empresariais. Nas indústrias, a tecnologia Ethernet é fundamental para conectar dispositivos como PLCs, sensores, atuadores e sistema de controle em tempo real. Essa tecnologia é muito usada nas indústrias para, como está escrito aqui, para fazer a conexão física dos diferentes dispositivos que nós temos ao longo da planta. E de frisar que a Ethernet não é exatamente um protocolo de comunicação, como os outros que nós vamos falar. A Ethernet são apenas um conjunto de padrões e tecnologias para a transmissão de dados. A Ethernet vai fornecer as estruturas físicas, a infraestrutura física para a comunicação. Por exemplo, usando um protocolo de comunicação Profinet, por exemplo, eu preciso que os dispositivos com que eu vou fazer que comuniquem com esse protocolo se comuniquem, sejam conectados fisicamente. Essa conexão física é possível através da tecnologia Ethernet. Por isso, muitos ou alguns protocolos de comunicação são baseados em Ethernet. Temos, por exemplo, o Profinet, o Modbus e o EtherCAT. São protocolos de comunicação que usam a tecnologia Ethernet para a conexão física dos dispositivos. A Ethernet não só fornece a estrutura física, mas também fornece algumas regras básicas para a comunicação. Por exemplo, se eu quiser fazer a comunicação entre um dispositivo e outro a uma certa distância, a tecnologia Ethernet vai me definir para essa distância. Se eu quero uma velocidade X, tenho que usar um cabo X com um conector X instalado dessa maneira. São regras básicas que a tecnologia Ethernet vai fornecer. Mas, como os dados são estruturados e transmitidos dentro dessa infraestrutura, já é o trabalho do protocolo. O protocolo é que define como é que esse dado, essa mensagem vai ser criptografada, como é que tem que ser a sintaxe dessa mensagem, mas para ser transmitido a uma certa velocidade, a uma certa distância, quem vai definir é a tecnologia que ele está a usar para a transmissão. Na tecnologia Ethernet usam-se muitos conectores, que são dispositivos que vão permitir com que esses cabos sejam ligados nos dispositivos. Existem vários, cada um desenvolvido para a sua aplicação específica, mas nós trouxemos aqui 3 que são um dos muitos usados. Temos o CAT5E, o CAT6, CAT6A, que são conectores. Conectores são estes dispositivos que podemos ver aqui. São conectores. Bom, esses conectores vão determinar a velocidade ou a capacidade de transmissão que esse cabo vai ter. O CAT5E, por exemplo, é um conector que suporta a velocidade de até 1000 megabytes por segundo. Então, se eu quiser, por exemplo, transmitir dados a essa velocidade, eu posso usar esse conector porque me fornece essa possibilidade. O CAT6 suporta a velocidade de até 1000 megabytes por segundo e o CAT6A até 10.000 megabytes por segundo. Aqui temos um fluxograma que nos mostra, por exemplo, como eu frisei, o Ethernet não é um protocolo de comunicação, mas sim uma tecnologia que os protocolos de comunicação, alguns usam para a conexão física dos dispositivos. Por exemplo, aqui temos Profinet, o que nos quer dizer que nesse lado aqui nós temos cabos Ethernet interligando os dispositivos, mas usando o protocolo Profinet. Desse outro lado temos Ethernet por IP. Temos dispositivos interligados usando cabos Ethernet, mas a sua comunicação feita através desse protocolo aqui. Então, usa-se a tecnologia Ethernet para a conexão, para a infraestrutura física de conexão dos dispositivos e usa-se os protocolos de comunicação adequados. Dando continuidade, vamos falar sobre o DeviceNet, que é um protocolo de comunicação. Esse protocolo de comunicação é um protocolo que foi desenvolvido para comunicações de dispositivos em ambientes industriais. Esse mesmo protocolo de comunicação utiliza os recursos de um certo padrão de comunicação, que é o padrão Controller Area Network. Esse padrão de Controller Area Network fornece vários recursos importantes que o protocolo de comunicação vai usar, recursos como velocidade, segurança e outros recursos. Então, o protocolo DeviceNet vai usar esses recursos todos para poder
fazer a comunicação dos seus dispositivos. O protocolo também é amplamente utilizado em aplicações de automação industrial para interconectar dispositivos como PLC, sensores, atuadores e outros equipamentos. Como eu disse que muitos protocolos de comunicação usam a tecnologia internet para interligar os seus dispositivos, isso não acontece com o protocolo de DeviceNet, que é um protocolo independente, que tem a sua própria estrutura física para a conexão. O protocolo de DeviceNet é especialmente adequado para ambientes que exigem comunicação em tempo real, controle preciso e monitoramento de dispositivos distribuídos ao longo da planta. Esse protocolo utiliza cabos com conectores específicos, que são os conectores de DeviceNet, que nós podemos ver aqui. São conectores específicos para o protocolo de comunicação de DeviceNet. Em sistemas de comunicação industrial com o protocolo de DeviceNet, nós podemos encontrar duas terminologias, que são Master e Slave. Essas terminologias são usadas para descrever os dispositivos. Dispositivos Master são os dispositivos centrais, dispositivos de controles, como o PLC, e os dispositivos Slave são os dispositivos que respondem aos comandos dos dispositivos Master, como atuadores, podem ser válvulas, e entre outros. Taxas de transmissão. No protocolo de DeviceNet, as taxas de transmissões variam de acordo com a necessidade, a aplicação e a capacidade dos dispositivos que nós vamos interligar. Mas, geralmente, não é 100% assim, nem sempre, mas geralmente, para a velocidade de transmissão de 125 kB por segundo, essa velocidade é usada para a comunicação de dispositivos que estão a 500 metros de distância. Para dispositivo a 250 metros, a velocidade de transmissão é de 200 kB por segundo, e para dispositivo a 100 metros, a velocidade de transmissão é de 500 kB por segundo. Temos essa abreviação, a palavra DevNet, que é muito usada para se referir ao protocolo de DeviceNet, mas queria ressaltar que DevNet não é o protocolo de DeviceNet, apesar de ser usado para se referir. DevNet é uma plataforma da empresa Cisco Networking, que é uma plataforma para desenvolvedores e engenheiros de rede, mas é muito usada para se referir ao protocolo de DeviceNet. Dentro do protocolo de DeviceNet nós temos vários tipos, ou temos 5 tipos de comunicação ou conexões. Temos Explicit Message Connection, Bitstroke Connection, Pole Connection, Change of State Connection e Cyclic Connection. Explicit Message Connection. Basicamente, Explicit Message Connection é um tipo de conexão dentro do protocolo que permite comunicação ponto a ponto entre dispositivos Master e Slave. Então, através dessa conexão, eu posso fazer com que o meu PLC se comunique diretamente para uma determinada válvula na planta. Bitstroke Connection. Bitstroke Connection é um tipo de conexão que permite a comunicação em tempo real entre dispositivos dispositivos Master e Slave. Com esse tipo de conexão, eu posso fazer com que, por exemplo, um sensor envie dados continuamente para o meu PLC. Pole Connection. Pole Connection é conexões que ocorrem de forma assíncrona entre dispositivos Master e Slave. Pole Connection é o tipo de conexão que nós usamos para, por exemplo, sempre que o PLC tiver a necessidade de receber um sinal de um dispositivo na planta, o PLC vai fazer o que nós chamamos de red ping, um pedido de dado. Então, esse é o Pole Connection. Temos o Change of State Connection. Change of State Connection é um tipo de conexão usada para que os dispositivos enviem mensagem ao dispositivo Master apenas quando há mudança de estado. Por exemplo, nós temos um sensor de temperatura, a medir uma certa temperatura. Esse tipo de conexão permite que sempre que essa temperatura alterar, esse mesmo sensor envie uma mensagem para o controlador. Mas enquanto não houver mudança, mantém o que está ali. Cyclic Connection. Cyclic Connection é o tipo de conexões que fornece comunicações regulares e periódicas entre os dispositivos Master e Slave. Os dispositivos Slave enviam dados ao Master em intervalo de tempo pré-definidos, havendo ou não alteração. Por exemplo, eu tenho um sensor a medir temperatura numa determinada área e eu preciso garantir que a temperatura que eu estou a receber é a mesma. Então, vou definir um tempo para que esse mesmo sensor envie dados para o PLC. Uma rede de DeviceNet suporta até 64 dispositivos.
geralmente, e pode ser alargada adicionando segmentos de redes através do uso de dispositivos de interconexão como switches ou hubs. Ok. O protocolo de VASNet, nós sabemos que nas indústrias nós temos a questão de necessidade de envio de sinais analógicos de 4 a 20 mil amperes para controlar certos dispositivos, mas o protocolo de VASNet em si, na sua rede, não transmite sinais analógicos de corrente. Então, para transmitir sinais analógicos de corrente através do protocolo, é necessário o uso de módulos de entrada e saída analógica ou dispositivos de conversão de sinais digitais para analógicos de correntes. Temos aqui exemplos de alguns módulos. Então, dentro do protocolo de VASNet, nós não temos a possibilidade, geralmente não temos a possibilidade de transmitir sinais analógicos de corrente, por exemplo, de 4 a 20 mil amperes. Então, para nós podermos controlar dispositivos na rede que precisam de sinais analógicos de correntes, temos que usar conversores, módulos que temos aqui exemplificados. Rede de VASNet. Nós temos aqui uma rede que nós precisamos para exemplificar, onde temos um PLC. Esse PLC está ligado através de um conector, um cabo de VASNet com um conector de VASNet, cuja referência está aqui. Esse PLC está conectado a um módulo. Esse módulo está conectado também aqui com um Bus Power Supply, que é um dispositivo que vai fornecer a alimentação do sistema. E todos estão conectados aqui. Esse é um nó que vai permitir com que nós conectemos vários dispositivos na rede. Por exemplo, temos aqui uma válvula e temos aqui a Auxiliary Power Supply, que é uma fonte de alimentação auxiliar para dispositivos que precisem de alimentação separada. Esse nó está interligado com esse outro nó aqui, onde temos um sensor. Então, basicamente, essa é uma rede de VASNet. Apesar de não especificarmos o processo, mas trouxemos apenas para exemplificar a rede de VASNet. Temos aqui referência de conectores RSM 578. São vários conectores que existem, vários e são usados cada um para a sua aplicação. E sendo assim, nós terminamos com a nossa apresentação. Obrigado pela vossa atenção. Passo a palavra para a mesa de júri. Muito obrigado, caríssimos, todos aqueles que estão nos a acompanhar nas nossas redes sociais e também aqueles que estão aqui presentes. Assim terminou mais uma apresentação de instrumentação e controle de processos industriais dos nossos colegas que defenderam o tema temperatura e também temperatura na indústria cimenteira. E também falaram um pouco daquilo que são os protocolos de comunicação. Pronto, estão abertas algumas questões. Quem estiver ali online, nós temos ali alguns 5 minutos ou 10 minutos para algumas questões, enquanto nós também aqui vamos fazer algumas questões a fim de concluirmos as nossas apresentações do dia. Aproveitar o momento para dizer que amanhã estamos de volta, pontualmente 9 horas, para novas apresentações. Vamos ter apresentações amanhã, vamos ter apresentações na sexta-feira. Então, tu que queres entender a instrumentação antes mesmo de fazer esse curso cá na IDAC, que é o melhor centro de Angola, fique atento, acompanhe, faça as suas questões, que os nossos colegas, nós também da mesa dos jurados, estamos aqui para esclarecer essas questões. Muito obrigado por terem nos acompanhado, muito obrigado, meus colegas. Vamos partir para algumas questões. Muito obrigado. Pronto. Ainda estamos em linha. Vamos fazer algumas questões. Eu gostaria de saber aqui se os colegas estão presentes, se tem alguma questão, pergunta dentro de casa. Temos aqui já alguém vai fazer uma questão, por favor. Um medidor de pH é um potencial de hidrogênio para que ele vai medir de 0 a 14, onde de 0 a 7
é acidez e defeito 14 é alcalinidade de uma substância. Ok, muito bem. Vamos para a segunda questão. Bom, quanto à questão que o colega fez, eh, como nós dissemos, existe uma temperatura ideal para aquele processo. São, se não me engano, é a terceira, a quarta fase, onde nós precisamos de uma temperatura de 1450 graus Celsius. Essa temperatura ideal é a temperatura padrão para que o produto atinja a propriedade que nós precisamos. Controlando essa variável de temperatura, se tiver uma temperatura abaixo do que se precisa, nós temos aí a injeção de steam, que é o vapor para aquecer. Então, através do controle da temperatura, ao vermos que a temperatura está abaixo, nós vamos aumentar ou abrir a válvula para continuar a alimentar o forno para poder fazer subir a temperatura. Caso a temperatura estiver muito alta, o processo contrário acontece. Ao invés de nós abrirmos ou acrescentarmos a alimentação do vapor para aquecer, vamos fechar para reduzir. Assim, dessa maneira, vamos estar a controlar a temperatura dentro do forno. Acredito que tenha respondido à questão. Controla a temperatura dentro do processo de fabricação do cimento para se manter então os padrões de qualidade. Se for abaixo, estará a não conformidade. Se for muito acima, também estará a não conformidade e pode danificar algumas partes do nosso equipamento. Porque durante o processo de fabricação há diversos equipamentos que são feitos com determinado material. E os materiais têm ponto de ebulição. E para um determinado material, tipo ferro, a temperatura de ebulição é de 1536. Se nós injetarmos uma temperatura acima desta que eu já acabei de referir, vai danificar o equipamento. Por isso que há necessidade de ser controlado. Sim. Deixa eu... Sim, respondendo, né, a pergunta, a dúvida do colega, para estar um bocadinho mais claro, né, o colega poder perceber, eu posso usar esta parte deste PIN-ID, que é a parte inicial, certo? Então, nós temos um transmissor, né? Aqui é um transmissor de pressão, mas voltamos a falar de temperatura, nesse caso, seria um transmissor de temperatura. Certo? Seria um transmissor de temperatura, na qual estaria, né, emitiria um sinal em base à temperatura, né, que estiver a medir, ele emitirá um sinal ao nosso indicador, né, nesse caso seria de temperatura, né, para quê? Para que nós de alguma forma podemos ter o controle, porque numa indústria
Nós vivemos ou bem dizer, as coisas funcionam em base a normas. Nós sabemos, é para a produção do cimento. Então, há uma norma a ser seguida. É aí onde entra a instrumentação numa fábrica cimenteira, porque se não houvesse a instrumentação, não teríamos como controlar esse processo, percebes? Não teria controle, né, em questão da temperatura. Então, são instalados dispositivos apropriados para monitorar a temperatura. Quando é necessário, acrescentamos. Quando está um bocadinho acima, retiramos, né? ou baixamos a temperatura, para de igual modo termos um produto final de qualidade. Então, todos esses processos, né, têm atenção, por isso é que a instrumentação é importante, né? Não só na indústria cimenteira, como todas as outras indústrias. Sim, a instrumentação é o pilar de uma indústria. Ok, caros colegas, mas sem responder à questão do colega. Ser generalizados para mostrar aqui a importância da instrumentação dos processos industriais. Isso ficou patente na vossa demonstração, mesmo agora o colega também reforçou isso. Né? Mostraste a importância. Agora, o colega queria perceber, a fim de não danificar os produtos, né, a produção ou equipamentos, são das coisas que podemos causar caso aumente ou se nós trabalhamos com temperaturas baixas, né? O produto pode ser danificado e também, como o próprio instrumento de temperatura forem altas, os equipamentos também podem danificar e causar mais acidentes ainda. Então, o colega quis saber se vocês vão apresentar, né, no sustentável, um sistema de segurança, onde que aparece como poderia ser implementado um sistema de segurança nesses sabendo que vocês estão a controlar a temperatura para não trabalhar nem média, nem baixa, nem alta. Né? Tem que ser ideal, de acordo com a produção. Quais são os instrumentos? Como vocês poderiam implementar? E falaste também aqui, trouxeste mais aqui um ponto que é do STEAM. Falaste que não, poderia ser de pressão, poderia ser de temperatura, em um transmissor, o indicador deveria ser de temperatura. Mas aí está a indicar pressão. Qual o problema de nós termos ali a pressão a indicar ou a ser controlada no processo do STEAM, da passagem do STEAM? Alguém poderia sustentar isso, essas duas questões? Talvez a segunda seria para o colega, né? Sei que ele disse que tem que ter transmissora, não sei porquê. Mas a primeira, o colega quer saber o que poderíamos implementar, o que deveria ter em qualquer processo ou instrumento a fim de garantir a segurança. Bom, basicamente, eu vou voltar a ideia que o colega teve de usar esse PND, que é um PND de um outro processo, mas vamos usar para tentar esclarecer a dúvida do colega. Vamos nessa porque esse aqui é a máquina ou dispositivo que vai fazer é o forno rotativo. Para aquecer nós temos a entrada do vapor. Explica bem como falamos do próprio instrumento. Vamos criar a confusão nos colegas que estamos a acompanhar em casa. O que é que nós temos ali? Onde? O que é que temos aí? Eu nunca sei explicar. O que é esse? Esse é um trocador de calor. Um trocador de calor. Sim. Também deve ser controlada a temperatura. Sim. E a pressão. Sim. Não é assim? Sim. Ok? Então explica, por exemplo, nesse processo, a segurança. Ok, então nesse caso vou explicar esse processo que temos aqui. Por exemplo, nós temos aqui nesse processo aqui a entrada por exemplo, de um líquido, pode ser água, que nós queremos aquecer, e daqui desse lado temos a entrada do vapor. Estamos a tratar de temperatura. Para nós aquecermos essa água, nós vamos definir uma temperatura padrão. Precisa ser de X graus Celsius. Então, para nós aquecermos, temos a entrada do vapor. Quando nossa temperatura atinge o set point, que é a temperatura que nós queremos, nós já temos todos esses equipamentos aqui, transmissor de temperatura, controlador, registrador e indicador de temperatura, todos interligados para fazer com que o sistema funcione. Então, o que acontece? Se eu, de acordo com a lógica de programação criada, se a temperatura atingir o padrão, o set point, esse transmissor de temperatura vai enviar essa informação para o controlador e o controlador, por sua vez,
envia um sinal elétrico que vai ser convertido aqui para o processador, que vai ser convertido em um sinal pneumático para fechar essa válvula onde está a entrar o vapor. Nesse caso, o vapor para de entrar, nesse caso, para de aquecer o produto que nós temos aqui, mantendo a temperatura. Com o tempo, a temperatura pode ir baixando. Quando esse mesmo transmissor detectar uma temperatura abaixo do que se precisa, manda de novo um sinal, esse sinal chega até a válvula, abre a válvula para que o vapor entre de novo até atingir novamente a temperatura desejada. Então, todo esse sistema que temos aqui é que vai servir para a segurança, porque se a água atingir, por exemplo, uma temperatura acima, poderá danificar, por exemplo, o trocador de calor e outros dispositivos, como mencionaram. Então, esse assim vai se mantendo o controle. E aqui também temos, por exemplo, o controle da alimentação da água, que temos aqui flow transmitter, que é o transmissor de fluxo, e temos aqui o indicador e controlador de fluxo, e temos aqui uma válvula. Se o nosso trocador de calor estiver cheio, já atingiu o seu nível máximo, nós não podemos continuar a deixar que o fluido entre. Então, esse transmissor de fluxo vai enviar um sinal para o controlador e indicador. O indicador, por sua vez, envia um sinal elétrico que passa pelo conversor e transmite um sinal pneumático, fecha a válvula. Até que nós definimos, por exemplo, quando dentro do trocador de calor tivemos um nível abaixo de 50, para voltar a alimentar. Então, de acordo com essa lógica, se o líquido aqui dentro estiver abaixo de 50%, envia aqui, nós vamos enviar um sinal, abre a válvula e continua a alimentar o nosso trocador de calor. Basicamente é isso, acredito que tenha. Esse processo é segurança, como o colega disse. Então, o de controle seria qual? Se esse sistema falhar, uma das válvulas falhar, garantia teremos para esse processo. Se uma das válvulas falhar, o que vai acontecer? Bom, quanto à questão do formador, acho que eu estaria correto em dizer que tanto o sistema é de controle, principalmente, mas por que nós estamos a controlar? É para manter os padrões. Manter os padrões, estamos a falar também de manter a segurança. Por exemplo, nós precisamos de uma temperatura de 100 graus Celsius. Se a temperatura SD chegar a 150, já estamos fora da temperatura de segurança. Então, o sistema de controle basicamente também estará a fazer a segurança controlando essa variável de temperatura. É o seguinte, nós normalmente vamos ter instrumentação, controle e segurança. Também vamos ter sistemas de controle. Normalmente são anatóricos, né? Estamos aí a controlar. Mas também podemos ter sistemas. Vocês viram, nós temos, por exemplo, qual foi o nosso modo? Válvula de segurança. Na segurança, nós vimos exemplares de sistemas onde nós temos um sistema de controle e outro sistema também era analógico, mas era de segurança. Né? E vai trabalhar com uma válvula normalmente aberta, ou vai trabalhar com uma válvula normalmente fechada, vai depender do sistema. E o objetivo é que quando o teu processo, uma das válvulas do teu processo, um dos transmissores do teu processo não corresponde às tuas necessidades, por algum motivo foi mal calibrado, algum erro no sistema, automaticamente os equipamentos de segurança atuam. Por exemplo, o colega disse que não deveria ser ali um instrumento de pressão ou de temperatura. Sim, não, deve ser mesmo de pressão. Nós sabemos que a temperatura e a pressão são diretamente proporcionais. E pronto, nós estamos a falar isso pelo menos até por exemplo, o gás saturado, não super aquecido, que já não é diretamente proporcional. Então, quando a pressão aí tiver aumentado, aliás, a temperatura tiver aumentado, a pressão também vai aumentar. Então, conseguimos arranjar um meio termo para melhor eficiência do nosso processo. Se você olhar no trocador de calor também, para além de ele estar trocando calor, a pressão aí aumenta no nosso trocador de calor. Porque você pode mandar mais tempo muito aquecido, que vai causar mais temperatura dentro do instrumento e também vai causar pressão, vai aumentar a pressão. Então, a pressão poderia estar ali para indicar como segurança. Porque a nossa variável controlada é a temperatura. A pressão poderia ser para auxiliar naquilo que é a qualidade, não seria praticamente para uma segurança deste processo. Então, será que ajudou? Ok, good. Então, para ser mais demora, vamos saber se temos aí uma questão na página. Se não tivermos, vamos para
Ok, não temos nenhuma questão. Então, Carlos Cleves, primeiramente vamos parabéns, mas vocês deixaram muita coisa a desejar. Nota-se que esse projeto, ou essa apresentação foi feita às corridas. Né? No primeiro tema, até está sustentado, tem quase tudo que nós tínhamos que ver, e trouxeram aqui um PIN-ID para explicar o controle de temperatura. Né? Está aprovado no primeiro tema, mas no segundo tema, vocês explicaram muito bem como é que é a produção, né, do cimento. Ok. Mas não mostraram esses processos aqui, nem isto. Nós estamos a fazer a instrumentação, mas temos que ilustrar e saber onde é que nós entramos. Porque pode ir numa entrevista e vão se questionar, né? Ok, tu queres trabalhar aqui? O que é que vai, quais são as vantagens de nós te contratar? Se tu sabes os processos, tu sabes os equipamentos que existem e como podemos controlar esses equipamentos, ter as vantagens. Tu já consegues dizer assim, olha, no processo de moagem, né, ou no processo na fornagem, não é assim? Na fornagem, perdão, nós vamos controlar a temperatura e o instrumentista deve estar lá para controlar, para não ceder e não baixar, levando a qualidade e também a segurança da própria fornagem. Então, é assim que vai standard, mas temos que conhecer e temos que manter no fim aqui quem está em casa vai ver a relevância de fazer o controle, ou seja, de contratar um instrumentista para o controle do processo de cimento. E vocês não fizeram isso. Só estamos o que nós estamos aqui a ver, vou dizer que não precisa de instrumentação. Então, os colegas falharam aqui, fica bem patente. Quanto a esse tema, os colegas investigaram novas aquelas informações, mas não se prepararam devidamente, muita leitura, né? E praticamente só os colegas que falam sobre esse tema. Eu prefiro fazer esses debates para os colegas fazerem melhor nas vossas apresentações, seja para alguma empresa, ou seja para os vossos trabalhos finais. E assim nós concluímos a nossa apresentação. Então, muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam, né, diretamente. Como eu disse, vamos voltar com apresentações a partir da manhã às 9 horas e também na sexta-feira às 9 horas. Muito obrigado. Estamos